Arthur, Renan aparece na Atlas Intel de hoje com 7,8%. Ele cresceu 0,9% em relação à última Atlas Intel de maio. Grande parte do público do MBL aguardava o Renan com 2 dígitos na pesquisa de hoje. Inclusive eu particularmente falei semana passada que não acreditava nisso, acreditava que nessa Atlas ele teria uns 8,2, 8,1, saiu com 7,8. Acho que é um número fantástico para o Renan Santos. Inclusive o gráfico que mostramos há pouco mostra o Renan em pleno crescimento, enquanto os outros, inclusive o Flávio Bolsonaro, segundo lugar, continua despencando, apareceu ainda mais abaixo em comparação à Atlas Intel de maio, Romeu Zema com um resultado deprimente e o Caiado também. O Renan é o único nome que se destaca. Você acha que na próxima pesquisa Renan aparecerá com 2 dígitos, no caso na Atlas Intel? Timóteo, olha só, as coisas na vida, né, como um todo, não na política, as coisas na vida, elas não são lineares. A gente tem uma tendência de achar que as coisas elas progridem ou regridem em linha reta, e não é assim. As coisas são exponenciais. O fato do Renan, no meio da Copa do Mundo, no meio do decrescimento da esperança do que se chama de direita, com o principal candidato da direita derretendo, ele crescer 0,9% em poucos dias, mostra que a gente é um fenômeno. Assim, eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu disputei a eleição em 2020, a pesquisa de boca de urna me dava 1% para a Prefeitura de São Paulo. Tá? Eu disputei contra a máquina do Bruno Covas, contra o bolsonarismo e a máquina do Centrão do Celso Russomano, disputei contra PT, disputei contra um monte de gente, contra Guilherme Boulos, e a despeito da pesquisa que me dava 1%, tá? Eu fiz 10%. Ninguém acreditou. Eu duvido que o Renan tenha 7,8%. Eu duvido que ele tenha 7,8%. Mas o fato dele aparecer com 7,8% é uma excelente notícia, porque mostra o seguinte, no meio do terremoto, só tem um organismo, que é o que se chama de antifrágil, que está se beneficiando do caos, que é o Renan. Todo mundo está caindo, e te digo por quê. O Flávio Bolsonaro, não preciso nem dizer aqui, né, vocês, com muita coragem, expõem isso como poucos outros portais de notícia expõem, né? Os escândalos do Banco Master, a própria desunião da própria família, mostra que ali é o seguinte, é um sentindo o cheiro de sangue do outro, querendo canibalizar o próprio público para tomar para si o protagonismo. É a Michelle, é o Nicolas, é o Silas Malafaia, cada um empurrando, dando aquele totozinho no outro do abismo, tá? Porque realmente ali tá tudo sujo com o dinheiro do Vorcaro. O Flávio e o Zema, eles também não se beneficiam desse caos porque eles estão no mesmo barco. Eles passaram pano durante todos esses anos a todo o desmonte do combate à corrupção que o bolsonarismo fez. Esses caras não fizeram absolutamente nada. No caso do Zema é ainda mais grave, porque além disso, ele dentro da esfera onde ele geria, ele deu os maiores perdões fiscais da história de Minas Gerais. A gente acabou de ver aqui no caso do Salim Matar, no caso da empresa de energia dele, como é que é mesmo? É Eletrozema. Né, ele deu benefício fiscal para a própria empresa, cara, né? Então ele fala dos intocáveis do STF com aquele biquinho, mas ele também não fala dos intocáveis, não é mesmo? Dos amigos dele. Agora, quem é o único cara que está há 10 anos mostrando coerência e há pelo menos 7 anos falando, não acreditem nesse barco furado chamado bolsonarismo? O Renan. Então, o exemplo que eu sempre dou é o seguinte, em janeiro desse ano, Timóteo, ele não tinha 100 mil seguidores, cara. Ele não tinha verdade, 100 mil seguidores. Está com quase 2 milhões em pouquíssimos meses. Né? Um exemplo ruim que eu vou dar, eu não estou dizendo que é um exemplo a ser seguido, mas é um exemplo de como as coisas não são lineares. Em março de 2024, o Pablo Marçal era uma piada. Na véspera da eleição, esse cara estava para ganhar a eleição, ele se enterrou com uma falsa acusação de que o Boulos cheirava pó no podcast do Vilela, mas esse cara era um dos favoritos a ganhar na Prefeitura de São Paulo, inclusive... Tá? A falsidade do Jair Bolsonaro, que no segundo turno aí, pô, vamos de Paulo Marçal se ele for aí, pô. Uma fraqueza na hora de declarar o apoio, inclusive, ao Ricardo Nunes, que era o candidato dele. O que eu tô dizendo é o seguinte, a gente não deve focar na camada mais externa da cebola. A nossa militância é mágica, nossa militância conseguiu um recorde. Nunca na história do Brasil um partido conseguiu coletar o tanto de assinaturas que a gente coletou, batendo mínimo de todos os estados em tão pouco tempo. Isso nunca na história aconteceu. Nossa militância é mágica. Eu tenho certeza absoluta que quando passar chegar perto da campanha,
a não linearidade do Renan, que já está se mostrando, vai ser ainda maior. Eu quero lembrar que quando uma coisa é exponencial, ela começa a curva e acentua no final das contas. Então eu tenho certeza absoluta, e ó, tá gravado isso daqui. Eu tenho certeza que na segunda quinzena de julho, todo mundo vai se surpreender com o quanto que as pessoas vão estar falando de Renan Santos. Isso vocês podem ter absoluta certeza. Concordo totalmente, Arthur. São 10 horas e 21 minutos, excelente análise. Também está conosco o Gabriel Bruno, que é do MBL, mas não adianta ficar também com pergunta de associado. Tem que fazer uma pergunta né, de bancada brado. Gabriel Bruno, diga aí, Gabriel. Pedir para ser imparcial, para mim é um pouquinho impossível, né? Enfim, relações com o MBL são muito bem pessoais, mas enfim. Fazer uma pergunta um pouco mais direcionada a perguntar como é que está um pouco a rotina, que deve estar bastante complicada no escritório aí, com o Renan e tudo mais. Mas uma pergunta muito curta, que em essência, eu sei de algumas coisas que estão acontecendo, mas o crescimento ainda é silencioso, que a gente está tendo, ou está sendo algo mais explosivo? Dando contexto, o crescimento silencioso é de um antigo militante, o apoiador do Juan Patrick, que é de algum interior aqui, doido da Bahia. Enfim. E aí, Arthur, o que você acha? Desculpa, eu não entendi. Cortou o finalzinho da pergunta, perdão. Não, eu perguntei se o crescimento, como diria um antigo militante da MBL, não sei como é que ele tá, o Juan Patrick, o crescimento ainda é silencioso ou já estamos conseguindo explodir em alguma coisa assim, em alguns cantos no país? Silencioso, entendi. Isso. Entendi. Não, o crescimento não é nada silencioso. Eu vou te falar uma coisa, cara, onde a gente vai, vou mostrar pra vocês uma coisa que a gente sente na prática. Quando eu viajava com o Renan ano passado, por exemplo, e as pessoas me encontravam, ô Arthur, como é que tá? Beleza, meu, pô, vamos tirar uma foto, que legal, cara, pô, tamo junto. E aquilo dá uma satisfação, cara, vocês não têm noção do quão gostoso é uma pessoa vir reconhecer o seu vivo. A pessoa quebra a barreira da timidez e vem trocar uma ideia com você. Eu confio em você, cara, você faz isso é uma coisa que é de verdade, é muito gratificante. E geralmente eu tava com o Renan, as pessoas, beleza, ou quem é esse cara? Ou, legal, Renan, pô, você não é aquele cara? É sempre assim, né? O que aconteceu esse ano? Eu fui com o Renan pra Santa Catarina, e na volta do aeroporto, um cara reconheceu o Renan, tirou foto com o Renan, olhou pra mim e falou, tem como você tirar uma foto minha com ele? Isso é muito, cara, isso é muito louco, isso é muito maravilhoso, porque mostra o seguinte, a gente, que eu tava falando no começo da entrevista, a gente não é, sei lá, uma figura que é muito carismática, é muito popular e fala muito bem, e todo mundo se atrela a ela tentando tirar um quinhão da popularidade, e a gente é um projeto. E o projeto, ele é muito mais poderoso do que uma ou outra candidatura. Isso é muito, 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 muito mais poderoso do que você ficar orbitando uma popularidade, porque a popularidade ela vai e vem. A credibilidade e a estrutura que você monta com coerência, ela é muito mais firme. Eu vou dar um exemplo de quem faz isso de uma forma nefasta. Você pega, por exemplo, o PT. Por mais que o Lula seja uma figura popular, etc., o PT sempre foi um time. Zé Dirceu, José Genuíno, esses caras, eles dominaram uma série de outras coisas, dominaram a imprensa, dominaram o Ministério Público, os sindicatos, até eles ganharem a eleição em 2002. Os caras demoraram quase 20 anos para chegar lá. E depois, lá, eles se estabeleceram de uma forma que, mesmo depois do maior escândalo de corrupção da história do Brasil, um atrás do outro, foi Mensalão, Petrolão, o impeachment da Dilma, prisão do Lula. Os caras voltaram ao poder e se reestruturaram porque eles não são um projeto que orbita uma figura popular. Eles são muito mais do que isso. Então a gente tem que fazer a mesma coisa, só que de forma virtuosa. A gente tem que pegar o que esses caras fizeram simplificando, para o mal e fazer para o bem. Perfeito. Então o nosso crescimento, cara, eu não diria que ele é silencioso, porque o crescimento é aquela coisa assim, tá todo mundo quietinho e de repente, não é assim não. Ele é um crescimento esperado, mas ele é um crescimento, como eu falei, que como ele é não linear, a explosão midiática vem depois, mas ela é esperada. Porque uma coisa que ninguém se surpreendeu foi com o Renan sendo colocado como pré-candidato à presidência, ele ter crescido tanto no Insta. Não foi uma coisa que, nossa, não, a gente já esperava isso, a gente já sabia que isso ia acontecer. A gente já está vendo isso antes de todo mundo. Então, quando o Renan começou a aparecer lá com 0 ponto alguma coisa nas pesquisas, a gente nem esquentou a cabeça, a gente falou, calma, gente.
calma, a gente precisa chegar nos 2 dígitos, porque existe uma coisa com os 2 dígitos que é o seguinte, as outras pessoas que não prestam atenção passam a prestar. Mas quem já presta atenção desde janeiro, já sabe que a gente vai chegar. Então, o que a gente precisa é só cruzar a linha da possibilidade. Que aí vem os investidores, aí vem uma elite que estava de olho, mais ou menos, e fala, não, puta, esse cara é possível. Então, eu não acho que o nosso crescimento é silencioso, eu acho que essa troca, né, de quem é a figura da vez acontece com tanta espontaneidade porque a gente é um projeto de verdade. A gente é um projeto no melhor sentido da palavra. Então, eu tenho certeza, cara, quando vier a explosão midiática, vocês, por exemplo, vocês não vão se surpreender. Não, entendeu? Porque aqui mesmo teve evento aqui na Bahia mesmo, com o Renan aqui, a gente teve um problema. Quando a gente estava organizando, eu falei, gente, olha, a gente tem que pegar um espaço com pelo menos que dê um pouco mais de 300 pessoas de maneira confortável. Ele disse, não, nossa ideia muito vai ser 200 pessoas e tal, não sei o quê. Teve um problema lá no bar, onde foi, na casa de evento, que quando chegou a 250, a gerente estava com a mão na cabeça e ainda tinha mais 50 pessoas para entrarem, bem mais que 50 pessoas que entrarem. Ou o problema que teve lá em Brasília mesmo, que deu mais de 1.000 pessoas em um evento pago, entendeu? Então, as coisas estão acontecendo. O nosso congresso do ano passado, aqui, não sei se você teve presente em São Paulo, deu quase 1.000 pessoas. Tá? Sim, e o congresso é uma coisa barata de se fazer, cara. Eu falo isso, não é como quem ostenta. Eu tô falando, o custo de fazer um congresso desse tamanho é alto. O ingresso da área VIP tava mais de R$1.000, cara. Porque a gente teve que financiar. Mas, Arthur, você tem que ser sincero que o pessoal, na verdade, foi pro evento para ver a banda. Né? A banda Limão Rosa. estreia da banda Limão Rosa. Eu vou falar pra você. Tudo bem, vocês podem me chamar de sonhador, podem me falar, que pretensão. Mas quando alguma coisa está pujante, quando você está bem, quando você está produzindo, quando você você produz em várias áreas da sua vida. E o fato da gente ter uma forma de expressão cultural, que é uma banda, com engajamento da nossa militância, significa que nós estamos produzindo em tudo quanto é área. Cara, a gente tem uma revista impressa, isso é uma coisa louca. Se você parar para pensar que a gente criou uma revista impressa em 2023, quem em sã consciência, eu falo, não faça uma revista somente impressa. Eu falei semana digital passada. Que vai dar certo. Ninguém. As pessoas falam, imagina, vocês estão loucos. Cara, escreva um livro. Escreva um livro que a pessoa vai pegar e abrir para ler sobre o que vocês querem pro Brasil. A pessoa vai falar, cala a boca, vocês não vão conseguir. Cara, a gente vai criar um partido, imagina. Cara, a gente vai montar uma banda. E aí eu digo para você, sabe o que nós temos que fazer? Timóteo, sabe umas coisas que as pessoas não acreditam e nós temos que fazer? Nós temos um dia, por exemplo, que ter uma universidade para formar pessoas em direito e essas pessoas ocuparem os espaços públicos que hoje são ocupados por pessoas que pensam diferente da gente. Não adianta eu ficar aqui, ficar apontando dedo e falar, ai, o Ministério Público é de esquerda, ai, o juiz é corporativista. Tudo bem, cara, e o que a gente está fazendo para isso? Então, a gente sonha num projeto que ele é verdadeiramente completo, cara. A gente vai ter desde banda de rock até universidade para formar promotor e juiz, cara. Porque a gente precisa transformar o Brasil, e aí voltar no que eu disse, da forma oposta que o PT de forma eficiente transformou de forma nefasta. O PT foi muito eficiente, desde o seu surgimento nos anos 80 até agora, 2026, em levar o Brasil para onde eles acreditam que era o caminho certo, e tá errado. Nós agora precisamos fazer a mesma coisa com o sinal trocado. Nós precisamos fazer com a mesma competência uma coisa com mais virtude. E nós estamos fazendo isso, cara. Nós estamos tentando, cara, falar as pessoas, velho, vamos fazer projeto de teatro, vamos fazer projeto cultural de dança, vamos fazer projeto de bandas, vamos ter uma editora, vamos ter um selo, uma gravadora, vamos ter uma faculdade de direito, vamos ter candidatos, vamos ter partido. A gente tem que ocupar os espaços que a chamada direita deixou de lado para ficar bombando no Instagram. Entendeu? Alguém precisa fazer isso, cara. E o único grupo político que está fazendo isso somos nós. Excelente, Arthur. São 10h30. O nosso querido doutor Pedro Urso também está ao vivo conosco. Vai fazer uma pergunta para o Arthur. Vai lá, doutor. Bom dia, Arthur. Arthur, saiu a pesquisa Atlas agora e ela reafirmou uma tendência eleitoral que já vinha com o Renan, que é principalmente um voto ultra concentrado nos mais jovens. Então, por exemplo, entre 16 e 24 anos, o Renan está pontuando em primeiro lugar com quase 38% dos votos. Agora, quando vai para a faixa etária de 25 a 34, já cai para 13%, e 35 para 44 cai mais ainda, vai para 3,5% e vai caindo paulatinamente.
É fato que os jovens eles têm um potencial de incinerar votos para outras camadas, mas o partido, tendo isso em vista, tem alguma estratégia eleitoral para tentar concentrar esse público mais velho? Talvez algum influenciador, alguma estratégia mais voltada para eles? Vamos lá, o que a gente faz, diferente dos outros, né? Como eu falei, a gente não olha a camada mais externa na cebola. A gente olha a nossa militância, a gente deixa essa militância como um diamante. Uma coisa que a gente tem dito e tem observado ao redor do mundo é a geração Z, a despeito dos seus defeitos, que é uma geração que interage menos pessoalmente com as outras pessoas, é uma geração de mais isolamento, é uma geração que tem mais problemas psicológicos, é uma geração também muito mais curiosa, é uma geração que não aceita resumo, é uma geração que não aceita simplificação, é uma geração que aceita nuance, coisa que a minha geração nunca aceitou. A nossa geração, a minha geração, eu sou milênio, a minha sempre aceitou o resumo da obra. Sempre. A gente sempre aceitou o resumo da obra. Tanto que os anos 90, onde a gente cresceu, e o início dos anos 2000, sempre nos foi vendido um resumo que sequer abraçava que existia qualquer outra coisa que não a esquerda ou outra face de esquerda. A gente foi uma geração tão preguiçosa, a minha geração, que a gente sequer quis entender que existia uma tal de direita e dentro da tal da direita existiam várias nuances ali dentro. A geração Z não. A geração Z é uma geração que já nasce com hiperacesso à informação e é uma geração que é muito mais curiosa. Por que isso é importante? As revoluções no mundo estão sendo pautadas por qual geração? Pela geração Z. A gente acabou de ver isso no Nepal, a gente acabou de ver isso em El Salvador, a gente acabou de ver isso na Argentina, nosso vizinho aqui. A gente está vendo uma geração Z que está pautando o mundo dos mais velhos por ser uma geração verdadeiramente mais curiosa. E como a nossa geração é uma geração que aceita o resumo, a geração Z então resume para a geração milênio o que ela deve fazer. A verdade é que a geração Z está pautando a geração. A verdade é essa. E existe um recorte geracional naquilo que a gente faz. Eu digo para você, até esteticamente, aquilo que a gente faz é tão distante do que o bolsonarismo faz que é inevitável, por isso a gente fala, é inevitável que o futuro seja nosso. Eu vou dar um exemplo para você. Isso não tem a ver com a nossa idade, tem a ver com a idade de quem a gente encanta. Vamos lá, se você pega o Nicolas, você pega o Pavanato, você pega o Rony, são pessoas todas muito jovens. Eles se nascem só para o público mais velho. É aquela coisa cringe, verdade, aquela coisa esteticamente pobre. Eu sou verde e amarelo, eu adoro Brasil, eu odeio comunismo, olha lá a hipocrisia da esquerda. É uma coisa que o mais velho se encanta. Enquanto isso, ele afasta a geração Z. A geração Z olha e fala assim, peraí, deixa eu entender. Um moleque de 20 e poucos anos marchou alguns metros e ele está com o joelho enfaixado e ele está dizendo que ele é guerreiro porque ele marchou pelo Brasil do lado do Valdemar da Costa Neto. Peraí, o Tomé Abduch está na Paulista falando que a direita existe por causa do líder do PL. Não, pera lá, velho, isso aqui não tem como tá certo. Então, esta geração Z, tá? E eu falo isso como um cara raiz, tá? A geração Z é melhor politicamente do que as gerações anteriores. A verdade é essa, cara. Hoje a gente vive uma polarização, mas a polarização é melhor do que o não debate. E a minha geração foi calcada no não debate. Por isso que aceitou o resumo da polarização. Esta polarização, que é um pouco melhor o não debate, também não é boa o suficiente para a geração Z, que não aceita nem o não debate e nem a polarização. O que eles querem? Eles querem nuances. Eles querem informação. Eles querem influenciar as pessoas para aquilo que eles acham correto. Então, eu digo, o futuro é glorioso, não é porque é um jargão bonitinho, não, é porque, de fato, estatisticamente, faz mais sentido você apoiar e apostar na geração Z. E é o que a gente está fazendo. Então eu vou te dizer, uma coisa que sempre falam, não é porque o Nicolas está gigante. Beleza, o Nicolas está gigante, ele precisa de 8 anos para poder se candidatar à presidência. Daqui 8 anos, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, o moleque de 15, ele vai estar votando e muito ativo. Agora a tia de 70, que tá lá, ai meu Deus, como é o Bolsonaro, como é que ela vai estar? Como é que ela vai estar? Responda exatamente. Você. Vai tomar cloroquina, vai acontecer o que com ela? Então eu vou dizer para você, meu irmão, enquanto esses caras estão lavando o bigode com IP, nós estamos fazendo, como eu falei, desde banda de rock até livro pautando as propostas para o Brasil. Por isso que eu tô falando, nosso crescimento ele não é silencioso. As pessoas que estão aqui de olho já perceberam. Posso falar outra coisa também? Desculpa me estender. Sempre falaram, de 2019 para frente, quando a gente brigou com o bolsonarismo, sempre tentaram pintar o MBL como um movimento irrelevante. Isso é irrelevante.
Hoje eles não falam mais isso. Eles são perigosos, são do mal, são o PSOL Kids, pode chamar de qualquer outra coisa, menos de relevantes. Daqui a pouco... Exatamente, né? Movimento de like, Vamos ver, vamos esperar. Eu tenho certeza absoluta que o futuro é glorioso. Ô Arthur, depois da eleição, são 10h36, depois desta eleição eu tenho uma análise. Eu digo há uns 3 anos, já que depois dessa eleição de 26 o bolsonarismo vai perder em torno de 60% da sua força política eleitoral. O que você acha? Cara, eu tenho certeza disso. Eu vou dizer pra você o que vai acontecer, tá? Vou fazer uma previsão a lá Arthur Duval que aposta com Paulo Figueiredo. Não sei se vocês sabem dessa história. Eu apostei com o Paulo Figueiredo que o Gilmar Mendes não ia recuar 1 milímetro. No dia que eu apostei, veio a Magnitsky pra Castelo Alexandre e os caras cantaram vitória. Eu falei, eu mantenho minha aposta. Bom, estamos aqui, Bolsonaro tá preso, Gilmar e Alexandre estão aqui, e os dois lá, o Paulo Figueiredo e o Eduardo estão lá, chorando. Trump, pelo amor de Deus. O jogo do Brasil. Vamos lá, como que eu acho que o bolsonarismo vai se comportar daqui pra frente? Eu faço uma analogia que é o seguinte, o Nicolas, ele é tipo o Smith, né, do Matrix. Ele se alimenta das máquinas e uma hora ele vai se tornar grande o suficiente para as máquinas não conseguirem se livrar dele. Vai chegar uma hora que o bolsonarismo não vai conseguir se livrar mais do Nicolas. Já não consegue hoje, mas uma hora eles vão ficar profundamente dependentes do Nicolas. E o Nicolas, que já está tentando fazer esse movimento de formar um MBL para ele, com o refúgio do MBL, né, com a série B do MBL, sabe, você tira a sucata do MBL, ele tentou formar um movimento com aquilo, e aí ele tá tentando fazer isso, só que qual que é o erro estratégico dele? Como ele é um caça-like, como ele tá sempre olhando a camada mais externa da cebola, ele fica igual a biruta, ou seja, ele não tem coerência. O que vai acontecer, ao meu ver, é a corte bolsonarista vai perder o propósito, vai perder o horizonte de poder e vai deixar isso pro Nicolas, querendo ou não. E o Nicolas que está sinalizando para as pessoas mais velhas vai ser aquele jovem cringe. É isso que vai acontecer com o movimento. A gente tá falando isso desde 2022, cara. Desde 2022. Porque tudo bem, pode esperar, vocês podem ter certeza que é isso que vai acontecer. E aí quando isso acontecer, o que vai acontecer? Eles vão continuar se aproveitando daquela cauda, porque todo produto que explode, todo produto que é muito bom, depois ele tem uma cauda longa até a sua morte, né? Que todo mundo vai tirando ali o seu quinhão do que um dia foi aquele produto. Então esses caras vão continuar fazendo isso, e eles vão lentamente apagando a sua chama, tá? E enquanto isso o MBL cresce exponencialmente. E digo mais, eu tenho certeza absoluta também que muitos desses caras que estão no nicolismo, quando perceberem esse movimento, vão tentar vir pro nosso barco, né? Então é uma questão de tempo isso, é uma questão de tempo e a minha previsão é essa. Arthur, vocês têm uma abordagem específica para receber o público, eu não digo nem para o MBL, mas como possíveis eleitores do Renan, para ex-bolsonaristas, vocês estão recebendo muito ex-bolsonarista, bolsonarista arrependido, gente que ficou amargurada com o bolsonarismo, inclusive pessoas que eu digo mais até inteligentes, que você tem um público hoje mais inteligente, que hoje que sobra bolsonarismo é aquilo que você falou, é a tia do Zap, o cara bem cringe, débil mental, que não sabe o que é direita ou esquerda, o pessoal mais inteligentezinho, que vem já desde 2017, alunos do Olavo, tem muita gente simpatizando com o Renan Santos de maneira muito tímida. Eu vejo alguns likes das minhas postagens lá, de umas pessoas que eu conheço, não vou dizer quem, curtindo quando eu falo do Renan. Qual é a abordagem de vocês para falar com essa galera? Tem abordagem ou não tem a mesma coisa? Cara, isso é uma coisa que até xingam a gente, né? Especificamente eu, porque eu sou um cara muito duro, né, com o bolsonarismo. Eu xingo, eu sou... Eu também. Muito boca roxa, esse tipo de pessoa. E realmente, talvez especificamente eu, não seja o melhor cara para abraçar essa pessoa que esteja chegando. Mas eu sou o melhor cara para sacudir esse cara que tá no bolsonarismo, e esse cara fala, puta, eu tomei um soco na barriga, não sei de onde veio, mas tomei um soco, não sei o que aconteceu aqui, tomei um soco de informação e tá dolorido. Eu odeio esse cara, mas daqui a pouco ele vai adorar o meu amigo. Então tá tudo certo, né? Agora, uma coisa que eu sempre falo, Timóteo, é o seguinte, no Brasil especificamente, esse é um fenômeno que dá pra gente analisar bem, que assim, como no Brasil tem muita gente muito burra, né? Não é que no Brasil tem gente muito burra ou que tem muita gente burra. No Brasil tem muita gente muito burra.
As pessoas que não têm escrúpulos e querem fazer abuso intelectual com essas pessoas, elas ficam muito grandes. Tem uma frase de um filme, que é do Orson Welles, que é o Cidadão Kane, né? Onde ele está refletindo sobre a vida, né? Um amigo do Cidadão Kane, ele fala o seguinte, cara, uma coisa que eu percebo na minha vida é que ganhar dinheiro não é difícil se for a única coisa que você se importa. Se você não tiver nenhum escrúpulo, você ganha dinheiro. Se você não tiver nenhum escrúpulo, sei lá, eu vou traficar droga e eu vou ficar rico, né? O lance é o seguinte, se você quer votos, se você quer likes, se você quer apoio e você não tem nenhum escrúpulo, você consegue isso. Você consegue isso e durante muitos anos, muitas pessoas têm feito isso. Haja visto o Pablo Marçal. E como no Brasil você tem muitas pessoas muito burras, esses caras ficam especialmente gigantes. E quando eles ficam especialmente gigantes, os caras que são meio escrupulosos, eles não são, tem até uma outra frase, uma outra série que brinca assim, eles não são full retarded, né? Eles não são totalmente retardados, eles são só meio, eles entendem que esse cara é o full retarded, mas eles respeitam o tamanho desse cara e eles passam a relativizar o que esse cara fez de moral. Então eu vou dar exemplo prático. Quando o Pablo Marçal apareceu, falando que pousava helicóptero, que água com gás engorda, falando que ele aprendeu a pedalar em uma semana e venceu uma prova, que ele aprendeu a nadar em, sei lá, em 20 dias, venceu não sei que campeão, que ele, faixa azul, tem várias faixas pretas de jiu-jitsu, ele era uma piada. Quando perceberam que a piada tinha dezenas de milhões de seguidores e ganhava milhões de reais vendendo besteira para as pessoas, caras como, por exemplo, o Caio Coppola falam, opa, pera lá, não é que esse cara é um enganador. Aí faz aquela análise inteligentinha, né, que o Pondé chama. Ele é um gênio do marketing. Olha a sacada, ele é um gênio do marketing. Ele fala esse absurdo porque ele chama atenção. Não, ele é só um charlatão, cara. É um mau caráter. Ele é só um charlatão enganado, mau caráter que dá golpe na tua avó. Entendeu qual é que é? E aqui no Brasil, o bolsonarismo durante muito tempo ganhou o respeito de pessoas meio escrupulosas porque o tamanho impressiona. Então, cara, a gente viu isso tantas vezes. No impeachment da Dilma fala, não, vou colocar o Joaquim Levy. O mercado financeiro passa a respeitar. Não, o Joaquim Levy acho que vai... Não, cara, não vai, bicho. É o governo do PT ainda. Não. Bolsonaro agora vai colocar o trator Lira. Não, ele não vai passar nenhuma reforma liberal, bicho. Vai vir PEC kamikaze, você pode anotar, e foi o que aconteceu. Então, quando esses caras começam a perder o tamanho, eles começam a perder o meio escrupuloso. Entendeu? O cara que é meio escrupuloso, que é o que está acontecendo com o Flávio agora. Porque uma coisa que eu falo é o seguinte, Timóteo, eu conheço inúmeras pessoas, que em 2018 voltaram no Jair. Em 2022 já falaram, puta, cara, no Bolsonaro não volto de novo, olha o que ele fez, sei lá, tô dando um exemplo, na pandemia. E em 2026 falaram, no Flávio não dá pra votar, mano. No Flávio não dá. Agora, eu não conheço um que votou no Lula em 2022 e falou, não, essa aqui eu vou de Flávio, porque o Flávio é bom mesmo. Não tem. Então, é nítido para as pessoas, tanto em termos de estatística, quanto em termos de vivência, data vida real, né, de que o Flávio está perdendo o seu tamanho. E isso afasta o escrupuloso pragmático. Entendeu? Então, quem é que está chegando nessa corrida? O Renan. Então, isso não é uma estratégia. Tá? Isso é um dado da realidade. Isso foi uma coisa que a gente decidiu fazer lá atrás, por instinto, que é, eu não vou entrar no final da fila do bolsonarismo. Eu vou bater de frente com esse cara, nem que eu fale para uma pessoa na minha live. Dane-se, eu vou estar contra esse cara até o fim dos meus dias. E instintivamente a gente acertou o caminho. O diagnóstico disso, o resultado disso, está aparecendo agora. Só que acelera tudo. Então, quando chegar a campanha, eu tenho certeza, mais uma vez, vai ser um catalisador para as pessoas falarem, cara, não dá, Flávio não dá. E aí a nossa mensagem vai chegar para várias outras pessoas. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal República da Onça. Não se esqueça de fortalecer deixando o seu like e comentário. Até o próximo vídeo.